queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Ionara e estou aqui para convidar você, aluno da segunda fase da EJA, para mais uma aula de matemática. Vamos nessa? Pegue o seu livro e acompanhe atentamente as orientações, tá certo? E hoje nós temos como tema fração. Você já ouviu falar em fração? Você vai gostar muito dessa aula. Fique bem atento, tá certo? Então vamos lá. No seu livro de matemática, essa atividade ela está na página 183 até a página 186. Vamos começar? Na página 183, nós temos aí fração, partes de uma figura. Primeira situação diz assim: o círculo abaixo representa uma unidade ou um inteiro. Aí eu trouxe aqui a figura para vocês analisarem, né? Nós temos um círculo pintado que representa uma figura que está inteira. É a mesma figura que eu tenho aqui nas minhas mãos, ó. Essa figura aqui, certo? Ela está inteira. Então, o que foi que ele fez agora? Ele dividiu esse círculo em duas partes. Então, eu tenho aqui o círculo e eu vou dividir também, do mesmo jeito que está no seu livro aí, em duas partes. Então, aqui, ó, eu tenho uma parte só. Na parte de baixo, como ele mostra aí, ó, eu tenho aqui, eu vou usar o traço, que esse tracinho aqui se chama traço fracionário. Esse traço aqui você vai usar para separar as partes de uma fração. Como você está vendo aqui, nós temos duas partes nessa fração. Nessa parte de baixo, você vai contar a quantidade de partes em que esse inteiro foi dividido. Então, vamos voltar. Ó, a figura ela estava inteira e nós dividimos esse inteiro em duas partes. Então, esse algarismo 2, vai ficar na parte de baixo do traço fracionário. Tá certo? Aqui, gente, então aqui, ó, eu tenho uma parte da fração. Eu tenho o que eu posso chamar de metade, do mesmo jeito que você tá vendo aí no seu livro. Então, a fração estava inteira, a figura estava inteira. Quando eu dividi em duas partes, ó, a fração foi dividida em duas partes e na parte de cima eu indico a parte que eu tenho aqui na minha mão. Então, eu fiquei, ó, com uma parte dessa fração. Ou seja, eu fiquei com a metade. Ou seja, 1/2 e metade significa a mesma coisa. Vamos às outras partes. Agora, ele tem aqui outra situação, veja só. A figura estava inteira e ele dividiu aqui, ó, em 1, 2, 3, 4 partes. Agora, cada uma dessas partes representa a quarta parte da fração, ou 1/4 do círculo. Então, eu vou pegar aqui para vocês também. Essa fração aqui, ó, ela estava inteira, tá vendo? Inteira. Ele fez isso aqui, ó, dividiu em 4 partes. Então, o traço fracionário e embaixo do traço fracionário indica a quantidade de partes que foi dividida. Então, esse inteiro foi dividido em 4 partes. Agora, eu quero representar cada uma dessa fração. Então, ó, primeiro eu dividi na metade. Lembra que a gente fez agora há pouco? A gente dividiu na metade e eu vou dividir na metade da metade. Pronto, eu dividi em 4 partes. Então, para eu representar esse pedaço aqui, que a gente chama de fração, eu vou representar essa parte aqui do inteiro, daquela figura que estava aqui, ó, inteira e foi dividida em 4 partes. Ou seja, eu quero saber essa parte aqui, ela representa que parte da fração. Então, aqui, ó, coloquei o traço fracionário. Embaixo, eu vou colocar a quantidade de partes que foi dividida. Então, lembra aqui, ó, nós temos ela inteira. 1, 2, 3, 4. Ela foi dividida em 4 partes. E na parte de cima, aqui, eu vou representar esse pedaço da fração que eu tenho aqui na minha mão. Então, de 4 pedaços, eu tenho 1. Então, essa fração representa 1/4. Como nós estamos vendo aqui, ó, tá vendo? Cada parte da fração representa 1/4. 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Vamos à próxima. Na próxima diz assim: esse círculo que está dividido em 5 partes. Então, vamos aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5. Lembrando, gente, na fração você tem que ser muito justo. Então, nenhuma parte pode ser maior ou menor que a outra. Todas têm que ter o mesmo tamanho. Então, quando eu dividi aqui, ó, a fração ao meio, foi moleza, né? Pá, dobrei, ó, fácil. Quando eu dividi aqui, ó, em 4 partes, também foi muito fácil. Dobrei ao meio, depois dobrei o meio no meio. Ficou 1/4. E agora, gente, veja só, aqui nós temos 5 partes. Para eu dobrar, vai ser mais difícil. Então, eu não vou poder dobrar, porque se eu dobrar aqui, não vai encaixar como encaixou nas outras. Mas aqui, ó, a fração foi dividida em 5 partes iguaizinhas, tá? Agora, vamos representar cada uma dessa parte aqui, ó. Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui, mostrando o traço fracionário e embaixo a quantidade que foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5. Se você observar, em todas as partes dessa fração, o algarismo 5 está abaixo do traço fracionário, porque essa parte aqui se chama denominador. É onde fica a quantidade de partes que foi dividida. Então, embaixo nós temos o denominador, que representa que essa fração foi dividida em 5 partes. E em cima, a gente chama de numerador, porque o numerador vai indicar a quantidade de cada parte dessa fração. Então, vamos voltar aqui, ó, para a imagem onde ele tem as 5 partes. Então, aqui nós temos embaixo o denominador 5, que representa a quantidade em que foi dividida, 5 partes. E em cima eu tenho o algarismo 1, que representa cada fração. Então, aqui eu tenho 1/5, aqui eu tenho 1/5, 1/5, 1/5 e 1/5. Vamos à nossa próxima? Agora nós temos outra situação que é bem semelhante. Nós temos aí uma imagem que ela não está redonda. Lembra das formas geométricas que nós estudamos? Então aí, ó, nós temos um hexágono. Por que, professora, um hexágono? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa figura plana tem 6 partes, né? 6 faces. Então, ela é chamada de hexágono. Então, esse hexágono aqui, ó, ele está representando um inteiro. Tá inteirinho, ninguém mexeu nele. Então, aqui nós temos uma figura inteira. Só que essa figura inteira, ela foi dividida em partes. Vamos ver quantas partes? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabendo que se eu tenho um hexágono, hexa vem de 6, né? Então, automaticamente, essa figura foi dividida em 6 partes. Agora, cada uma dessas partes representa a sexta parte ou 1/6 da fração. Então, vamos lá? Traço fracionário, embaixo o denominador, que é o número que representa a quantidade de partes que a fração foi dividida, e em cima nós temos o numerador, a quantidade que indica cada parte da fração. Então, aqui eu tenho 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6. 5 partes dessa figura foram pintadas de verde. Então, vamos lá? Nós temos agora o mesmo hexágono que a gente viu no slide anterior. Só que nem todas as partes aqui, ó, estão pintadas de verde. Eles assim, ó, 5 partes dessa figura foram pintadas de verde. Então, vamos ver aqui, ó, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Somente 1, 2, 3, 4, 5 estão pintadas de verde. Agora, veja só. Veja como podemos representar a parte verde dessa figura. Então, aqui nós temos, ó, a fração, lembra? 6 aqui indica o denominador, que é a quantidade de partes em que essa fração foi dividida. Em cima, nós temos a quantidade de partes que estão pintadas de verde. Ou seja, nessa fração, 6, ela foi dividida em 6 partes, e dessas 6 partes, 5 estão pintadas de verde. Então, veja só, número de partes que foram pintadas de verde, 5. Número de partes iguais em que a figura foi dividida, 6. Então, eu digo aqui que eu tenho uma fração que representa essa figura.
Como eu faço a leitura dessa fração, professora? Gente, o número de cima eu vou ler normalmente, como ele aparece, 5. A parte de baixo eu vou ler na forma fracionária, sexto. Então, aqui eu tenho 5 sextos. A leitura das frações a gente vai ver na próxima aula, mas eu já estou aqui adiantando para você ver, tá certo? Então, aqui eu tenho uma fração, essa fração aqui, ele quer saber qual a fração que representa a quantidade que foi pintada de verde. Então, aqui eu tenho 5 sextos dessa fração foram pintados de verde. Podemos dizer que 5 sextos das figuras foram pintadas de verde. Então, aqui nós temos os números 1/2, como a gente viu na fração anterior, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e 5 sextos, que foram representados nessas duas situações, são números representados na forma de fração. Lembrando sempre que o numerador, quando a gente for ler, a gente vai ler da mesma forma que ele aparece. 1, 2, 5, 10. Já na parte de baixo, no denominador, nós vamos ler de forma fracionária. Então, aqui eu tenho meio, terço, quarto, quinto e sexto, certo? As próximas a gente vai estudando até chegar no slide da leitura. Agora, nós chegamos à atividade, que está aí no seu livro, na página 185. Então, acompanhe direitinho para que você possa fazer tudo corretamente, certo? Se precisar de ajuda, volta ao slide ou pede a professora que está no plantão para lhe ajudar. Mas preste atenção na explicação que você vai conseguir resolver fácil. Ele diz assim, aqui nós temos 3 crianças, certo? As crianças recortaram e pintaram figuras. Essa atividade está no seu livro aí, página 185. Observe o que cada criança diz. Então, aqui eu tenho Roberta, certo? Roberta fala assim, eu colori metade da figura que recortei. Vamos voltar? Então, lembra da figura que estava inteira e, metade, certo? Para você lembrar, a metade de uma figura. Já Caio, que é esse menino aqui, ele diz assim, eu dividi minha figura em 4 partes iguais e pintei uma delas. Vamos voltar. Caio pegou uma figura que não precisa, gente, a figura não precisa ser redonda, não. Você vai encontrar a forma quadrada, forma retangular, né? E várias outras formas, como a gente viu aí na figura, que tinha 6 partes. Então, aqui, nós temos 4 partes, certo? Que é a figura de Caio. Então, Caio dividiu em 4 partes e ele pintou uma só dessa parte. Vamos a Bruna. Bruna é essa menininha aqui que diz assim, das 3 partes iguais da minha figura, pintei apenas uma. Então, aí você vai, Bruna, vou mostrar aqui uma figura que estava inteira. Então, você vai analisar dessas partes aí, das 3 partes de Bruna, certo? Ela dividiu em 3 partes e pintou uma. Agora, vamos à atividade, né? Olha só, olha as 3 frações aí. Lembre-se, Roberta dividiu a figura dela em 2 partes e pintou uma. Então, você vai analisar aqui dessas figuras, quais delas aqui está dividida em 2 partes e uma está pintada. Achou? Aí embaixo da figura você vai colocar o nome Roberta. Caio disse, vamos voltar para Caio. Caio, ele disse que dividiu a figura dele em 4. Ele dividiu a figura dele em 4 e pintou uma. Então, procura aqui, dessas 3 figuras, qual aqui está dividida em 4 partes e somente uma parte está pintada. Achou? Coloca abaixo dela o nome Caio. E Bruna, que é essa menininha aqui, ela disse que dividiu a figura dela em 3 partes. Procura qual dessas figuras aqui, está dividida em 3 partes e somente uma está pintado. Achou? Coloca embaixo o nome Bruna. Pronto? Então, lembrando, Roberta dividiu em 2 partes, pintou uma, certo? Caio dividiu em 4 partes, não. Caio dividiu em 4 partes, isso mesmo. Caio dividiu em 4 partes e pintou uma. Então, procura aqui. E Bruna, que é a última menininha, dividiu em 3 partes e pintou uma. Então, você vai colocar aqui abaixo de quem é essa fração, de quem é essa fração, de quem é essa fração.
Vamos à nossa próxima questão? Veja só, Elisa é costureira e para fazer colchas ela usa uma técnica chamada patchwork. Nessa técnica são usados retalhos de tecido para compor figuras. Observe abaixo a flor que Elisa está produzindo, usando o retalho de mesmo tamanho. Olha que bacana o trabalho que Elisa está fazendo, né? Então, ela recortou aqui, ó, se você observar, a figura dela, ela recortou, ó, e tem o formato de um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 partes. Então, ó, aqui, se você observar, todas elas têm o mesmo formato, inclusive a parte que está no meio, que ela fez de um retalho de cor diferente, também tem o mesmo formato das partes das pétalas. Vamos ver o que ele quer saber que você faça nessa questão. Letra A, ele diz assim: quantos retalhos Elisa precisa para fazer uma flor? Volta na flor e vai contar aqui tanto as pétalas como a parte também que está no meio. Quantas partes Elisa precisou para fazer essa flor aqui de retalho? E coloca aqui, ó, a resposta na letra A do seu livro aí, tá bom? Na letra B, ele diz assim, ó: o miolo amarelo, o miolo, gente, é o que fica no meiozinho da flor. Eu sei que você sabe disso, né? O miolo amarelo corresponde à fração. A que fração dessa flor de retalho? Vamos voltar. Então, ó, o miolinho amarelo, ele quer saber, ele representa que parte dessa fração? E, professor, e agora? E agora nós vamos fazer do jeito que a gente fez anteriormente. Você vai colocar aqui do lado, ó, o traço fracionário. Colocou o tracinho? Pronto. Agora vamos contar quantas partes de retalho tem essa flor dela, que você já colocou aí na letra A. Então você vai contar quantas pétalas tem junta, né, com o miolo. Então contou a quantidade de pétalas e miolo e você vai colocar, ó, na parte de baixo do traço fracionário, que é o denominador. Então conta a quantidade total de retalhos que tem aqui e coloca embaixo. Agora, ele quer saber qual a parte que representa só o miolo. Então, aqui, ó, quantos miolos tem aqui? Então, você vai pegar a quantidade que está aqui e vai colocar em cima do traço fracionário, formando assim a fração que representa a parte do miolo amarelo. E vai colocar essa fração aqui na letra B. Vamos à letra C, que diz assim: há quantas pétalas na flor que Elisa está produzindo? Então, vamos lá? Pétala, gente, aqui a gente sabe que é o miolo, agora ele quer saber quantas pétalas tem. Então, vamos lá, você vai contar aqui, ó, na parte que está de roxinho, quantas pétalas tem. Contou? Molezinha. Coloca aqui na letra C, quantas pétalas há na flor que Elisa está produzindo. Só isso, coloca aqui. Agora, vamos à letra D, que ele quer saber. Considerando a flor como um inteiro, lembra da nossa figura inteira? Represente as pétalas da flor usando uma fração. Vamos voltar, já sabe. Para ser uma fração tem que ter o traço fracionário. Então, novamente, coloca o traço fracionário e conta, ó, quantas partes tem nessa flor todas. Você contou, ó, pétalas e miolo. Contou? Coloca embaixo. Agora ele quer saber somente a quantidade de pétalas para representar essa fração. Aí você vem aqui, ó, conta a quantidade só de pétalas e coloca em cima do traço fracionário. Em cima, a quantidade de pétalas. Embaixo, a quantidade de todos os retalhos que tem aqui nessa folha. Formando assim uma fração. Coloca aqui na letra D qual fração representa a quantidade de pétalas dessa flor. Fácil, não é? Pronto, tenho certeza que você já resolveu tudo com capricho. Vamos agora à terceira atividade que está na página 186 aí do seu livro. Nós temos aqui na terceira questão, diz assim: observe as figuras abaixo e complete o quadro a seguir. Então, na letra A, vou fazer aqui a letra A junto com você para você ver. Na letra A eu tenho aqui uma fração onde o inteiro representa um quadrado. Esse quadrado ele foi dividido ó, em 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Então, esse quadrado, que é o inteiro, foi dividido em 8 partes, certo? Dessas 8 partes, somente essa parte aqui, ó, tá pintada. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 partes estão pintadas. Então, agora nós temos aqui a letra B. Veja aí a quantidade que foi dividida, a que está pintada. A letra C, a quantidade que foi dividida e que está pintada. A letra D, da mesma forma, a letra E e letra F. Agora, você vai preencher o quadro com a letra A até a letra F. Eu vou fazer com você a letra A e você faz as demais, certo? Não tem dificuldade, não. Vamos lá. Na letra A, ele quer saber primeiro quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida. Então, nós já contamos. Letra A, contamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela foi dividida em 8 partes. Você vai colocar o algarismo 8 aí no seu quadro. No outro quadro, ele diz assim, quantidade de partes coloridas de amarelo. Vamos voltar. Aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que aí no seu livro está pintado de amarelo. Então, você vai voltar lá e vai colocar aqui, ó, 4. Quantidade que foi dividida, 8. Quantidade que está pintada de amarelo, 4. Agora, ele quer saber o seguinte, qual a fração que pode representar a parte colorida? Simples assim, traço fracionário, coloca embaixo a quantidade de partes que foi dividida, que está aqui o número 8, e em cima a quantidade que está pintada de amarelo, que é 4. Então, 4, traço fracionário, 8 embaixo. Então, aqui nós temos a fração 4/8, que você vai colocar aí no seu livro. Eu já respondi com você a questão A. Agora, você vai voltar lá e ver a questão B, quantas partes foi dividida, quantas estão pintadas e qual fração representa. A mesma coisa com a letra C, D, E e F, tá certo? Na quarta questão, que está na página 186, diz assim, que fração representa a parte não colorida? Presta atenção agora. A gente fez até agora, representando na fração, a parte colorida. A gente agora, ó, ele quer a parte que não está colorida, que não está pintada. Então, ele diz assim, ó, não colorida de lilás em cada figura abaixo. Então, vamos representar a fração. Primeira coisa para se fazer a fração, traço fracionário. Coloca o tracinho aí no seu livro. Na parte de baixo, ou seja, no denominador, você vai contar em quantas partes ela foi dividida. Então, conta aqui, ó. Vamos começar pela colorida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloca o 8 embaixo. Agora, ele quer saber, ó, quantas não estão coloridas. Então, aqui, ó, você vai contar a quantidade que não está colorida e vai colocar aqui em cima do traço fracionário, formando assim a fração que está representando aqui a parte não colorida dessa figura, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, na letra B. Conta traço fracionário primeiro. Se não tiver o tracinho, gente, não é fração. Ah, professora, eu coloquei o número de cima e o número de baixo. Mas se você não colocar o traço, você não tem uma fração. Porque a fração, ela indica exatamente a quantidade de partes que foi dividida. Então, esse traço fracionário, ele divide o numerador do denominador. Ou seja, a quantidade de partes que foi dividida e a quantidade que não está colorida aqui, como ele está pedindo. Então, você vai colocar aqui embaixo a quantidade de partes que essa figura foi dividida, colocou. Agora, a quantidade de partes dessa figura aqui que não está colorida, coloca em cima, formando assim uma fração. Na letra C, traço fracionário, conta quantas partes ela foi dividida, coloca embaixo. E em cima você vai observar quantas partes não estão coloridas e coloca em cima, tá certo? Então, aqui, quantidade que foi dividida embaixo, quantidade que não está pintada em cima, formando assim uma fração. Não é fácil? É muito gostoso de estudar fração, você vai gostar. A gente só está começando. Durante toda essa semana nós iremos ver fração.
Cada dia você vai vendo uma coisa diferente, tá certo? Então, agora é com você. Responda com atenção e eu confio demais no seu potencial. Boa atividade. Se tiver dúvida, você pode voltar o vídeo um pouquinho, tá certo? Ah, professora, mas eu não consigo entender ainda. Então, você pode pedir ajuda à professora ou o professor que está no plantão pedagógico, tá certo? Um abraço, eu espero ter ajudado bastante na sua atividade. E até a nossa próxima aula. Tchau!